Olá, boa tarde, boa noite e bom dia, dependendo da hora que você assistir esse nosso podcast. Eu sou Kamal Narras, eu sou da Shambhala, sou terapeuta holístico. E estamos aqui hoje para falar sobre a temporada um ainda, o chamado do despertar. A semente do novo começa dentro de você. Este é o nosso podcast Luz e Consciência. E a série que nós estamos no quarto episódio, a série é chamada de Despertar em Movimento, a nova consciência, Vozes da Nova Consciência. E hoje, o nosso episódio 4, o tema é A Quinta Dimensão Já Chegou. Ou seja, a quinta dimensão como uma nova frequência de consciência, já acessível a quem vibra em verdade, compaixão e presença. Eu queria avisar vocês novamente que todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui no canal Shambhala, Quinta Dimensão, você é o nosso convidado para uma jornada única. A série Despertar em Movimento, Vozes da Nova Consciência. Ao iniciarmos agora, por favor, não esqueça de se inscrever no nosso canal para receber nossos episódios semanalmente e colocar um like. Não esqueça de compartilhar agora este link para seus amigos e familiares, né? Ao longo de cada temporada da nossa série, e cada episódio, vamos mergulhar em perguntas profundas, conversas inspiradoras e reflexões que nos convidam a olhar para dentro, desconstruir velhos rótulos e abrir espaço para uma nova forma de viver. E o nosso objetivo é bem simples e poderoso, hein? Inspirar cada pessoa a lembrar quem realmente é, criar um espaço de consciência, liberdade e reconexão interna. Compartilhar vozes, histórias, perspectivas que iluminam o caminho do despertar coletivo. Este é o chamado: movimentar corpo, mente e espírito, rumo a uma nova consciência. Despertar em Movimento não é apenas uma série, não. É um convite, é um portal, é o começo de uma nova forma de existir. E daqui para frente, você tendo uma nova consciência, você vai transformar a tua vida. Nos encontramos toda quarta-feira aqui, às 20 horas, aqui no Shambhala, Quinta Dimensão. E vamos juntos despertar em movimento. E hoje, para iniciar esta roda de conversa, nós vamos apresentar os nossos companheiros aqui, começando com você, Luísa. Olá, pessoal, tudo bem? A gente está aqui de novo para a gente fazer uma roda de conversa animada, gostosa e intrigante também, né? Porque eu sou Maria Luísa Santa Cruz e vou estar com vocês aqui nessa roda de conversa também, novamente, e a gente vai deixar a bola rolar para ver quais reflexões conseguiremos fazer hoje, né, Edson Milton? Com você. Boa noite a todos. É um prazer renovado estar aqui com vocês e para discutir assuntos que dificilmente a gente consegue falar toda hora.
mas que a gente precisa se aprofundar e entrar na nossa consciência, para a gente sentir todas as coisas com realidade e não com ilusão. Ótimo. Eu vou dizer para E vocês, que o nosso tema hoje, tá? É, se refere justamente a esse tema que é quinta dimensão, tá? Há momentos, pessoal, que na caminhada humana em que sentimos, mesmo sem compreender totalmente que algo maior está acontecendo, né? Uma mudança sutil e silenciosa, quase imperceptível aos olhos apressados, porque o ritmo é muito grande, né? Nessa quinta dimensão, tudo é rápido, né? E, no entanto, profundamente transformadora. Talvez vocês também já tenham sentido isso, uma espécie de chamada interior, um convite misterioso para enxergar a vida de outra maneira, como se a realidade fosse muito mais ampla do que aquilo que aprendemos a perceber no seu cotidiano, né? Vivemos tempos em que a ciência, a espiritualidade e a consciência humana estão se encontrando em novos pontos de convergência. As antigas respostas já não bastam, não. E as velhas certezas começam a se dissolver. Surge então uma pergunta inquietante: será que existe um novo nível de realidade esperado para ser acessado por nós? E se aquilo que chamamos de real for apenas uma pequena parte de algo infinitamente maior? Estou falando da sincronicidade da vida, né? Então imagina um estado de ser onde o medo perde sua força, onde o tempo parece fluir de outro modo e onde a vida se revela com significados que antes passavam despercebidos, né? Significados que não têm valor mais hoje em dia. Imagina viver a mesma rotina, caminhar pelas mesmas ruas, encontrar as mesmas pessoas, mas com uma percepção completamente transformada. Como se um novo mundo tivesse se revelado. Não fora de você, não, mas através de você. Aí que está o grande lance, gente. Hoje, nesse episódio, né, vamos falar sobre essa nova frequência de consciência que muitos chamam de quinta dimensão. O que é ela, afinal das contas? Como se manifesta? Estamos mesmo preparados para acessá-la? Porque ela já existe, já está aqui presente. E, talvez a questão mais intrigante de todas, será que ela já está aqui, silenciosa e presente, esperando apenas que a reconheçamos? Prepare-se para mergulhar em reflexões que podem desafiar sua visão de mundo, expandir seus horizontes e acender em você uma curiosidade profunda por tudo que está por vir. Não traremos respostas prontas, não existe respostas prontas, mas traremos caminhos, perspectivas e perguntas que talvez ecoem dentro de você por muito e muito tempo. Esse episódio é apenas sobre compreender um conceito espiritual. É sobre abrir portas internas. E talvez, ao final desta conversa que nós vamos ter aqui, você descubra que a realidade que sempre buscou fora esteve o tempo todo dentro de você. E o que significa quinta dimensão, tá? Como estado de consciência?
Eu vou deixar aqui a minha mensagem, que eu acho que é importante. Hoje mergulharemos juntos na energia da quinta dimensão. Um estado vibracional cada vez mais presente no planeta. Vamos compreender como essa nova frequência se manifesta no nosso dia a dia mesmo, e como ela nos convida a conviver com mais verdade, compaixão e presença. Afinal de contas, nós somos a divina presença em ação. Algo vai mudar. Então, eu passo para você. O que você acha disso, Luísa? Fale um pouco do que você acha. Olha, Cabaldo, eu acho uma conversa muito interessante, mas é uma conversa interessante para quem está buscando respostas para situações que já, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente já aprendeu ao longo da nossa vida, não nos serve mais. Então, não é para todo mundo que essa conversa interessa. Tem gente que ainda nem se interessou em saber o que está acontecendo nesse mundo, né? Onde já está tudo muito esquisito, mas ninguém se pergunta o que é essa esquisitice. Mas essa inquietação, né, de coisas que foram nos acontecendo ao longo da vida, da pandemia principalmente para cá, na minha vida, me abriu um universo que eu nem sonhava fazer conexão. E essa conexão tem a ver com alguma coisa que diz respeito ao interno da gente, não ao externo, né? Alguma Certo. coisa que nos movimenta em busca das nossas próprias respostas. E isto, a gente está aí às voltas com muita gente falando sobre a quinta dimensão, sobre a transição planetária, sobre um monte de coisa que não é usual se ver em qualquer lugar. Por isso que me parece ser tão importante a gente poder discutir aqui o que é essa quinta dimensão, né? Ótimo. Edsonildo, você quer falar alguma coisa para nos provocar também aqui, para a gente ir aquecendo essa roda de conversa? Olha, eu gostaria de ampliar um pouquinho esta visão Uhum. de quinta dimensão. Porque o Kamal falou no início que possivelmente a gente não tenha noção do que é a quinta dimensão. Certo? Então, eu vou colocar uma coisa como referência para as pessoas que não entendem de nada ou da nossa conversa, eles possam ah, se posicionar em relação à quinta dimensão. Que é o seguinte: hoje nós estamos vivendo, nesta existência, estamos vivendo na quinta dimensão. Aliás, desculpe, na terceira dimensão. E na terceira dimensão, a gente é regido por uma série de circunstâncias, certo? Que podem nos provocar e enxergar muita ilusão. Nós estamos também convivendo com algumas emoções voltadas para o sentir medo. Isso é na terceira dimensão de uma maneira global. Nós vivemos regras da terceira dimensão, vivemos emoções da terceira dimensão. Além dessas emoções, nós temos emoções positivas e negativas, e que a gente precisa vivenciar isso e fazer escolhas.
Enquanto que a gente tem na terceira dimensão uma vivência de comparações e de ter que regular emoções da mesma moeda, certo? Como amor e ódio, por exemplo. Se você caminhar para o amor e chegar ao fanatismo, você se dá mal. Se você caminhar para o ódio, você vai ter no exagero, certo? Fanatismo, por exemplo. E nós estamos num caminho de evolução. A terceira dimensão nos mostra uma série de coisas e a gente precisa ressignificar outra série de coisas com a nossa vivência na materialidade, sem esquecer a nossa parte espiritual, que é a nossa parte divina. Então, eu Nós somos posso falar uma feitos à coisa, Edson imagem Nildo? e semelhança de Deus. Sim. Então, Edson Nildo, agora estamos falando da quinta dimensão ainda e vamos abordar Não, uma. não, nós estamos falando da terceira dimensão Não, 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 eu e eu entendi. vou só dar uma explicação rápida para o pessoal que não consegue enxergar o que é a quinta dimensão, aí eles vão ter uma noção maior para podermos discutir um pouquinho o que nós temos que enfrentar na quinta dimensão. Porque, veja bem, nós somos seres em evolução, certo? A terceira dimensão, basicamente, é a materialidade, certo? A quarta dimensão é uma dimensão mais etérea, regidas pelas mesmas leis que tem na terceira dimensão. E a gente vivencia isso e vamos ressignificando uma série de coisas, vivendo uma série de emoções e vamos sedimentando a nossa realidade através dessas emoções. Agora está pintando a quinta dimensão. E você perguntou no início o que é a quinta dimensão. As pessoas não sabem exatamente o que seja. Só que a quinta dimensão é uma dimensão que você vai continuar a viver e a evoluir. E para isto você tem que ressignificar uma série de aprendizados que nós já tivemos na terceira dimensão, e na terceira dimensão nós estamos passando por uma série de transformações. E essas transformações vai nos provocar uma vivência melhor nas emoções da terceira e da quarta dimensão. Mas nós almejamos a quinta dimensão, que é a vivência do amor incondicional. Aí eu pergunto. Mas então, Edson Nildo, antes de você fazer a pergunta, deixa eu só dar uma pincelada nisso aí, porque eu estou entendendo o que você está falando no seguinte sentido. A terceira, quarta, quinta dimensão não tem nada a ver exatamente muito com um espaço físico, né? Tem a ver com um estado interno de consciência. É isso, É é disso que isso. você está falando. Isso É mesmo, disso que você Luísa. está falando. Né? Então, a depender da consciência que você tem sobre a sua existência, você está na terceira, quarta ou quinta dimensão, é isso? É isso, Exatamente Kamal? isso. E É isso, você Kamal? Então, precisa. eu vou falar uma coisa, gente. Vamos começar Diga. para ficar mais claro sobre a quinta dimensão, esquecer a terceira dimensão, Ok. tá? Porque a terceira dimensão Tudo bem. não existe mais. Essa daí que antiga, a realidade antiga que a gente vive. Mas vamos voltar ao centro do nosso podcast, que é quinta dimensão.
Tá, então vamos lá. Quinta dimensão, Tá. gente, é a dimensão virtual e digital. Já estamos nessa quinta dimensão há uns 40, 50 anos já. Vocês não perceberam? Então, já estamos na quinta dimensão, que é a dimensão virtual e digital. Repito, por quê? É avanço da tecnologia. A tecnologia está num crescimento muito maior em termos do crescimento da consciência humana. Então já começa aí a mudança. Quinta dimensão Ok. é sistêmica, onde todo mundo é um só, onde nós, ser humano, e a humanidade é uma coisa só. Onde a humanidade e o planeta é uma coisa só, com os animais, com as plantas, com a natureza, com o clima. Nós somos uma coisa só. Tanto é que nós, em termos de, entre aspas, de terceira dimensão, que nós temos corpo, dentro do nosso corpo tem 75% de água, nós temos minerais, todos os minerais, e temos toda a parte energética, que tem na natureza também, tá? E temos também a parte de sistema nervoso, que também tem na natureza. Então, nós somos, sempre estivemos com terceira, quarta, quinta e sexta dimensão, no plano físico. Então, o plano físico é isso. É terceira, quarta, quinta e sexta. Nós somos tudo isso. Só que a nível de consciência, a terceira dimensão tem uma consciência baixa. Se você retroceder no tempo, 50 mil anos atrás, era o homem da caverna. Não tinha consciência nem porque chovia. Não tinha consciência da evaporação, não tinha consciência de nada. E na quinta dimensão, hoje, nós estamos num outro nível de consciência. Consciência a nível de tecnologia, a gente está tendo, mas consciência pessoal, interna, é o caminho interno. Por isso que a gente trabalha, Edson Nildo, o quarto caminho, que é o caminho evolutivo. Quarto caminho é o caminho do equilíbrio. Mas por que você fala isso, Kamal? Então, porque dentro da quinta dimensão, já que tudo é sistêmico, todo mundo é um só, somos um só todos, né? É, as nossas ligações, óbvio que o corpo é separado de todo mundo, mas em termos do segundo corpo, que é emocional, que é o mundo astral, esse nosso corpo é mundo físico. O mundo astral é quarta dimensão, onde tem as emoções. E nós todos estamos interligados com as emoções. Tanto é que aqui o sistema que está existindo, que é o mundo das ilusões, e o sistema, essa matrix que existe, sobrevive às custas das emoções. E quanto mais emoção negativa, é melhor para o sistema, porque ela usa as nossas energias negativas. Tanto é que a gente vê na mídia, vê em tudo, tudo é negativo. Por quê? Porque todo mundo ganha dinheiro com isso. O usufruto da emoção negativa faz com que as instituições ganhem dinheiro. É o jogo de TV na TV, o jogo de futebol na TV, é uma novela, um filme, enfim, tudo. É o aspecto dos bens materiais que nos ligam às emoções, né? E emoções é coordenada, essas realidades nossas, é realidade pelo coordenador do mundo ilusório que a gente vive, que é o ego. Então, o ego, que é nosso amigo, ele que é o fomentador dos nossos desejos. Ele que faz a ligação do espiritual com o corpo físico, parte física, né? E nós estamos, a nível de tecnologia, quinta dimensão. Já há mais de 30 anos que existe computadores, existe mundo digital e mundo virtual. E nesse mundo virtual, que faz parte do sistema, que é Matrix, né? Para vocês entenderem o que é sistema, é a Matrix. Qualquer sistema para crescer, para se consolidar e para se firmar no mundo aqui da terceira dimensão, precisa de um pequeno caos.
Porque o caos faz com que o sistema cresça, se consolide e se fixa aqui na terceira dimensão. E caos, eu não preciso explicar como é que ele é. Vocês estão vendo aí no seu cotidiano, em cada cidade, em cada país e no planeta todo, inclusive a nível cósmico também. Tá? Então, o que acontece? Caos e harmonia é uma energia, que é a energia que se chama caos e harmonia. E essa energia, ela necessita existir. Ah, mas calma, o caos, horrível. É onde que nasce o novo. Dentro do caos vai nascer uma nova realidade da tua vida. É onde você vai ter que despertar. É no caos que há mudanças. E que dá medo, por isso que todo mundo tem medo do caos, porque não sabe o que vai acontecer. Mas se você tem consciência, você vai começar a enxergar o caos como um todo, acima de qualquer outra consciência, de outras pessoas, inclusive. Então, você vai começar a entender o que está acontecendo a nível de geopolítica, o que está acontecendo a nível de país, a nível de ciência, a nível de ser humano, inclusive, como melhorar, como fazer o seu caminho do meio, seu quarto caminho evolutivo. Por quê? É aumento da consciência. Aliás, quem deve estar nos ouvindo aqui, Então, pessoal, deixa. um minutinho só, Sim. quem está nos assistindo aqui são as pessoas que são buscadores do quê? Da verdade. Então, o que acontece quando a gente passa a ter controle do caos e harmonia? Não o controle só externo, mas principalmente o interno, porque o interno reflete, materializa o externo. Então, se tua vida estiver equilibrada, tuas emoções equilibradas, o teu ser é equilibrado, fazendo o caminho do meio, você passa a vibrar numa frequência vibratória muito mais sutil, mais elevada, até atingir. Antes de falar o que até atingir, sair fora das camadas mais densas, né, de consciência, que é medo, que é raiva, ódio, inveja, etc, 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 né? Tem muitas. Você dá um salto quântico com autoconhecimento mesmo, se conhecendo e conhecendo as leis universais, né? As energias, como é que são? Cada energia tem uma condicionante, tem uma composição, inclusive, que gera ou deixa de gerar emoções. Então, se você se conhecer em termos de personalidade, você vai dizer assim: eu vou ficar no equilíbrio. E ficando no equilíbrio, você deixa de gerar, criar emoções negativas e começa a vibrar numa frequência vibratória no equilíbrio, sem dúvida, que tende para o amor. O amor simples, o amor, principalmente, amor próprio, que a maioria acha que se ama. Mas por que causa doença? Por que sofre? Por que tem dor causada pelo ego? Porque ele não controla o ego. Ele não, que o ego quer nos despertar. E nos despertando, aumentamos nosso nível de consciência e vibramos na frequência do amor incondicional. Vai levar tempo? Pode ser. Alguns vão conseguir mais rápido, outros um pouco mais devagar, mas esse é o caminho da quinta dimensão, mesclando a tecnologia, o mundo real, que a gente já está vivendo, e com o mundo interno nosso que está longe disso. Por isso, todo esse caos. Mas o caos é necessário para dar um up, para dar um salto quântico e mudar, co-criar, mudar sua vida e co-criar uma nova realidade, uma nova vida pessoal. Se cada um mudar sua vida pessoal, o conjunto todo vai mudando muito mais rápido. Então, esse é a minha ideia sobre visão espiritual da quinta dimensão. Agora, a gente pode prosseguir, né? Eu queria então, mas antes de seguir, eu queria poder trazer uma compreensão mais. Foi caindo algumas fichas aqui para mim à medida que você foi falando. Por quê?
Eu trabalhei 25 anos na saúde pública, fazendo atendimentos nos domicílios das pessoas, na casa das pessoas. E uma coisa que me intrigava muito era como é que as pessoas não tinham conhecimento sobre si mesmas. É isso. Como que as pessoas tinham um desenvolvimento afetivo muito empobrecido, muito precário, vou dizer assim, né? Ao passo que estavam com o celular de última geração, entende? E eu ficava pensando, como é que consegue manusear uma tecnologia tão aprimorada e não consegue manusear as suas emoções? É isso. Não consegue nem se descobrir. Então, eu tenho a impressão de que, para mim, foi fazendo mais sentido as coisas que você foi falando, porque na terceira dimensão a gente foi obrigado, pelo sistema que você diz que interessa, né? Que a gente fique na ignorância da gente mesmo, na ignorância de si mesmo, né? Então é importante que as pessoas não façam conexão consigo mesmo, porque assim, se eu fizer acreditar que tem um certo e errado, que tem uma coisa que você precisa ter a consciência do ter, né? E não do ser, né? E você tem que ficar lutando com a sobrevivência o tempo todo, você não vai ter tempo de olhar para dentro de si, você não vai ter nem estímulo, não vai ter nem incentivo para olhar para dentro de si, né? E aí todo mundo é capaz, né? Quem quiser é capaz de dominar essas pessoas. E isso vai alimentando o sistema e as pessoas não se dão conta de que o sofrimento que estão tendo tem a ver com uma manipulação, vou dizer assim, Então, de isso que você está falando é a terceira dimensão, né? instituições. Isto. E qual que é a importância, então, da gente descobrir isso? Né? É exatamente a hora que a gente começa a desconfiar de que eu não posso e não devo ser governado ou dominado por ninguém, nem mesmo por esse ego que É. foi constituído para ter essa dualidade do certo e errado, né? e, que, é, e que distancia a gente da nossa verdade. Qual é a Aí, verdade que está dentro de si, entendeu? E que a gente não tem nenhuma instituição, escola, família, religião, igreja. Não, eu não vi nesses 25 anos, né, muita coisa no sentido de estar ajudando as pessoas a se perguntarem, a se questionarem, a questionar o sistema, entende? Então, tá começando a cair ficha aqui, Kamal, das coisas que você está falando. Então, o caminho é as pessoas começarem a se perguntar: o que eu estou fazendo da minha vida? então, Quem agora eu é o sou? momento Não de é? entrar na quarta dimensão agora. Por quê? Porque a Ok. quarta dimensão, o coração começa a despertar. Então a gente tem que se questionar, tem que buscar sentido na vida, tem que perceber que há algo além da matéria. Aí você saiu da terceira dimensão, né? Em vez de ter, você tem que ser. E ainda oscilamos com medo e amor, né? Mas aí nós vamos ter que passar para a quinta dimensão. O que que acontece na quinta? A dualidade desaparece e entramos na unidade, que é o uno. Nós somos um. E entramos na unidade graças ao equilíbrio que a gente consegue implementar na nossa realidade, no nosso cotidiano, em cada situação que nós atraímos, né? Então, eu posso arriscar dizer, Kamal e Adsunildo, que quando você fala em unidade, quando eu penso
fala em unidade e equilíbrio. Quando eu penso, por exemplo, né, no, na luz e na sombra, as duas fazem parte do mesmo fenômeno. Sim, É isso? lógico, lógico, faz A parte. unidade seria isso? É isso, Lombra é a mesma coisa, faz parte, é a mesma moeda que o Antônio estava falando. São os dois lados da mesma moeda. E é isso. aqui, esse equilíbrio é como eu vou transitar entre luz e sombra, porque eu tenho luz e tenho sombra dentro de mim. É É isso, isso? é isso. Olha, Inclusive, a rapidez de chegar no equilíbrio. Porque você estando no equilíbrio, ora você está na luz, ora você está um pouco Entendi. na escuridão, vamos chamar assim, mas você volta para o equilíbrio. O equilíbrio é o melhor lugar, mais confortável, aliás, né? Mas para isso tem um pedaço. Fala, Edson. O que olha, você ia falar? eu concordo com vocês plenamente, só que nós estamos vivendo uma matrix que insiste em ah, ah, divulgar, executar o medo para efeito de É dominação, né? escravidão, É dominação. É. Dominação. dominação. Exatamente. Acontece o seguinte: vocês têm uma vivência na terceira dimensão e que você já vive toda essa comparação e todo esse caminho de desequilíbrio. E as emoções que você desenvolve mais, como o Kamal mesmo falou, na quarta dimensão, e nós estamos também vivendo a quarta dimensão, Simultâneo, certo? simultâneo. Vamos ter que, em função de combate ao medo, dissipar o medo através do quê? Através de desenvolvimento contínuo do se conhecer. Porque na terceira dimensão, a gente fixa alguns defeitos, algumas partes negativas, para a gente evidenciar que a gente tem que chegar no bom, certo? Só que a gente se perde no sofrimento e que a gente precisa é não se prender ao sofrimento e também enfrentar o medo para a gente poder visualizar melhor as nossas emoções que nós já vivemos e o que é a quinta dimensão? É aprimorar essa forma de viver entre o bem e o mal e colocar o nosso conhecimento para ser aumentado, para que a nossa presença comece a significar mais coisas para a gente e evolução para a gente. Porque nós estamos numa transformação que vai modificar uma série de coisas, em paralelo à necessidade de a gente compreender a nossa realidade e transformar essa realidade em alguma coisa maior, certo? E aí nós utilizamos uma dos sentimentos maiores, que é o amor. E, na realidade, nós vamos ter conhecimento do amor e a gente passa a se libertar do medo e da opressão que nós produzimos com a nossa ignorância. Então, o se conhecer é a parte
mais importante que acontece na terceira dimensão, acontece na quarta dimensão e vai acontecer na quinta dimensão. Só que todos os sentimentos e todas as coisas vivenciadas, elas vão ter que progredir em termos de melhoria do nosso ser individual. E aí eu pego o que o Camão falou, nós temos que ter amor próprio, certo? E nós temos que descobrir o nosso amor próprio. E é somente através do conhecimento que a gente vai conseguir isso. Só que a, a sociedade, de uma maneira geral, com a todas as ambições negativas, forçam a gente a ficar na mesma situação, certo? E a quinta dimensão, justamente com a terceira e a quarta dimensão, ela produz para a gente uma, um desafio para a gente ser melhor, para a gente conhecer melhor e para a gente interiorizar tudo que nós estamos vivenciando. Porque nós que somos a imagem de Deus, a semelhança, nós temos que ter essa presença atuando de todas as formas no desenvolvimento de sentimentos positivos que nos carreguem para frente. Então, sabe, Edson Sem Nildo, o que esquecer sabe, que os Edson Nildo, negativos, sem esquecer que os negativos, para só completar, sem esquecer que os negativos também empurram a gente para frente. Só que nós não conhecemos todos os meandros disso e nós estamos sendo desafiados pela tecnologia que está aí e está fazendo com que a pense e que a gente produza mais amor no sentido de interior e no sentido do externo. Só queria dizer E nós, às que vezes, nos você está. prendemos a coisas Então, mas pequenas. você está falando da gente aqui, porque a gente está se desafiando nessa tecnologia aqui que a gente não domina, mas a gente está se desafiando, querendo conversar um assunto muito Exatamente. importante e a gente Exatamente. quer envolver mais gente para conversar sobre isso. sabe, Né? gente, A o gente que quer cutucar mais gente para né, se ocupar desse assunto. Fala, Então, Camal. gente, a gente pode resumir assim, para a gente ser mais objetivos, porque nós temos muito assunto para falar hoje ainda. Nós podemos resumir assim: a terceira dimensão, eu sou separado, eu de vocês. Na quarta dimensão, nós estamos interligados com as emoções. Então, nós estamos despertando, eu estou despertando. E a quinta dimensão, eu faço parte do todo. Porque é sistêmico a quinta dimensão, não é essas coisas de individualização, de emoções. Tudo isso vai sumir na medida que você passa a ter teu equilíbrio. Porque você vai saber que você faz parte do todo, mas para fazer parte do todo, você tem que ter amor próprio, porque é o início do desenvolvimento do amor. Essa é uma mudança de identidade espiritual. O ego vai deixar de comandar, tá? Você vai assumir o domínio, o controle da tua vida e a consciência, que é sua, vai ser o ser que assume o leme. E a direção vai ser dado por você, onde você quiser ir, com consciência. Porque a quinta dimensão faz parte da a quarta faz parte da quinta, e a terceira faz parte da quarta e da quinta. Então, é um pacote.
de consciências. Então, não adianta a gente falar de amor se a pessoa não está entendendo o que é essa divisão. É a pergunta que eu deixaria aqui. Como diferenciar essa terceira, a quarta e a quinta dimensão? Então, a gente tem que focar isso. Isso que a pessoa tem que entender. Terceira dimensão é o ter. A, a quarta dimensão já começa a ser o ser. E a quinta dimensão é aquela dimensão que você é a parte do todo. Está entendendo? Então, por exemplo, por que se fala que a Mas então, Kamal, o segredo disso tudo é a consciência. É consciência, a isso? consciência é a solução de Exatamente. tudo. A consciência é a solução de tudo. Se você tem consciência, não A vai ter mais consciência de medo. si, a consciência de si mesmo, a consciência de si mesmo Lógico. e a consciência Do das todo. leis universais do Mas todo. justamente as leis universais é o Entendi. subsídio nosso, o conteúdo que a gente precisa conhecer em termos de informação, para a gente dar o salto quântico para a quinta dimensão, para fazer parte do todo. Se você não sabe como dar o salto quântico, o que vai acontecer? O dia vai estar, um dia, vai estar tudo, uma boa parte na quinta dimensão. Quem não entrar na quinta está fora do sistema. Porque o sistema quântico já está existindo, gente. E quem vai fazer parte do sistema quântico é quem estiver vibrando numa vibração, uma frequência vibracional mais sutil. Porque a quinta dimensão não vai fazer nada para quem não quer fazer seu movimento evolutivo. Quinta dimensão é evolução. Não é só do planeta Terra, eu estou falando do cosmos. Tanto é o cosmos, Mas então, A Terra está mas passando então deixa eu por juntar uma uma coisa. luz enorme. O planeta Terra está viajando agora, que estava no mundo escuro, no cosmo, na parte escura, né, do cosmo, e agora está na parte mais clara. Vai ficar 3.000 anos, 2.000 anos nessa luz. Então não tem Nessa, retrocesso. né, nessa luz, né? Não tem Tá certo. retrocesso. Mas, mas então deixa eu juntar uma coisa aqui, Kamal, que você também falou no podcast anterior. É, a consciência da gente, de si mesmo, ela, na medida que a gente vai conhecendo as leis universais, a gente vai identificando que elas também nos regem. E ter a consciência disso É é que isso. nos faz ir para a quinta dimensão, porque na medida que eu estou vibrando, né, em frequências mais elevadas, eu saio daqueles sentimentos. Você falou até de uma tabela, né, do medo, das frequências de cada sentimento, de cada emoção. E aí, então, a hora que eu consigo vibrar mais alto, eu não fico vibrando em sentimentos negativos, como o Edson Nildo fala, não é isso? É E libertação. consigo, então, alcançar isso. Isto seria o caminho da evolução, é isso? É isso, é Eu libertação, acrescentaria, Luísa, Ah, geralmente. a obediência, tá, eu acrescentaria vale. a obediência As às leis. leis É, universais, certo? Que é o que Tá, nós não fazemos na terceira dimensão, em função da Matrix, certo? e não quer, né, que se E nós, evolua. entrando na quarta dimensão, é, entrando na quarta dimensão, a gente já tem uma parte que é questionada por nós mesmos como desafio. A obediência à lei é uma necessidade muito grande, certo? E a quinta dimensão vai nos levar ao pertencimento do todo.
que nós não temos e que nós precisamos mudar em nós mesmos e na humanidade. É isso, é o interno, porque Então, não há. Não, Exatamente. então o que muda, na verdade, é o nosso nível de percepção. É é nível isso. de Porque percepção. não é que a quinta dimensão vai vir de fora. Ela Exato. vem de dentro. De dentro, aí que tá. Exatamente. Depende do quanto que a gente consegue afinar a nossa frequência interna para a gente estar reconhecendo essa evolução, é isso? É isso, é só assim que você pode participar da Olha, quinta dimensão. Senão, você não participa, acabou. Porque você não está na exatamente. Entendi. quinta dimensão dentro de ti. Dentro, a nível emocional, a nível sentimental, a nível de obediência das leis, como o Edson Newton falou. Por quê? Porque se existe uma lei, se você está dentro da lei, você está no equilíbrio. Se você está no equilíbrio, você está dentro da lei. Está em desequilíbrio, você é fora da lei. A maioria é fora da lei, porque a lei não é para você ficar doente. A lei não é para você ter sofrimento. A lei não é para você ter dor, morte antecipada ou suicídio, porque a pessoa começa a ficar doente, 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 até que ele morre. Então, quem causa tudo somos nós. Causamos sofrimento, dor, doenças, somatização, né, de doenças, e inclusive graças não, por culpa das emoções negativas que atacam determinados órgãos Isso. internos do nosso corpo. Aí leva à morte. Por quê? Porque vida só tem uma, que é a vida eterna. O resto é só uma existência. Até você aprender a você estar no equilíbrio, a conhecer as leis e ser seguidor das leis do universo, dos universos até, né? Aí o que vai acontecer? Você fica dentro da lei. E aí você não emite medo, por exemplo, porque você começa a ter uma consciência maior e, como a gente já sabe que em empresas o pessoal não quer mudanças nas empresas, porque tem medo. Aí todo mundo boicota, né, os projetos, os planos. Por quê? Porque tem medo. Medo de perder emprego, medo de ficar sem nada, medos. E a partir do momento que você tem nível de consciência maior, que você faz um planejamento tático de mudança, né, baseado num projeto, num planejamento, no plano, né, estratégico, você não vai ter medo, porque você que vai fazer a mudança. A partir do momento que você sabe qual rumo, qual mudança você tem que fazer, começando internamente em cada funcionário, em cada elemento, em cada pessoa, o externo começa a mudar. Aí fica muito cômodo. Então, é muito isso. O É o interno que nós precisamos afirmar, então, que a nossa frequência interna é que vai fazer a nossa entrada, é o portal de entrada dentro da quinta dimensão, o novo mundo. É o novo mundo. é a autonomia do interno, Kamal. É isso, é Certo? liberdade. É liberdade. Gente, então deixa fazer uma ponderação aqui. Porque o que vocês estão falando, o que a gente está conversando aqui, é alguma coisa que dá muito trabalho individualmente. Ah, Dá lógico. muito trabalho. Dá muito Então, trabalho, Luísa, mas acontece o seguinte, minha mas deixa eu filha. Nós terminar, estamos no Sanilton. caos. Nós Deixa eu estamos no falar. caos, certo? Deixa ela falar, Ah, deixa O a caos Luísa falar. dá oportunidade para a gente sair dele. Então, quando eu falei, a gente tem que sair do sofrimento, a gente tem que mas sair quem. da dependência Então, que a Matrix mas provoca. isso, você está me afirmando que a gente tem que fazer isso porque você, Sônia, está muito incomodado com isso. Agora, tem Ah, gente que sim, não com está certeza. incomodado. É, e a Então, gente precisa. o que eu estou querendo dizer é que isso dá muito trabalho para a gente alcançar, para a gente poder afinar, para a gente poder manter essa frequência, manter o equilíbrio, dá muito trabalho. Ou seja, eu preciso decidir
que eu quero investir em mim. Aí que tá. Eu posso Isso, falar? Vou pegar esse Tá? gancho isso, seu. Vou pegar esse gancho porque. Só fazer terminar a frase. Eu preciso investir em mim, porque esta decisão, sim, tem a ver com amor próprio. Aí que tá. Então, só pegando esse gancho Porque se com seu, você não certeza. decidir investir em você, é lógico, porque você não tem amor próprio. lógico. Então, Era esse gente, pedacinho que eu queria arrematar aqui. então, Fala, tudo. Léo. Gente, você falou de trabalho, dá muito trabalho. Só que tem um detalhe: trabalho é sacrifício, trabalho, inclusive, é maçante, mata a pessoa, inclusive. O que a gente tem que pensar é o seguinte: trabalho, não existe peso em trabalho, ou em ações, em movimentos, em comportamentos, desde que você tenha amor. O amor não cansa. Você fazer uma comida com amor, por exemplo, uma refeição fazer com amor, não vai cansar. Eu dar um curso, É aula, não verdade. cansa. Quando tem amor, não tem cansaço, É primeiro. verdade. E segundo, quando É verdade. você começa a fazer teu movimento, você tem que dar permissão para você. Você só não dá permissão porque você é ignorante no tema de energias, de personalidade, de conteúdo próprio. Você não sabe o potencial que você tem. E Tem- todo ser humano, sem exceção, independe da cor, da religião, da torcida de futebol, independe se tem estudo ou não, não depende nem de aspecto social, se tem mais dinheiro ou menos dinheiro, né? Nada disso vale. Se a pessoa Não começa mesmo. a conhecer e se amar, tudo vem a ele, inclusive a prosperidade, a saúde, a riqueza, tudo vem, o equilíbrio. A questão é porque a pessoa não se permite, e não se permite porque ele não sabe o rumo. E você sabe, né, que o rumo, tá, é a energia do método. Ele não tem método, ele não conhece. Quem não conhece, como é que vai ter organização, disciplina e método? Não conhece. Se ele passa a conhecer, se autoconhecer e descobrir que ele é a divina presença em ação, o que ele vai ter que buscar? O ensino. Não é com outras consciências, é com ele mesmo, interno. Conhecer via autoconhecimento. E aí ele adquire toda a força que vem do poder divino, que vem da sabedoria divina e que vem do amor divino. E essa é a centelha divina que todo ser encarnado, tudo que está manifesto, aliás, não é só o ser humano, nem o ser animal, nem nada. É todos, sem exceção. Até os minerais têm centelha divina. Se não tem centelha divina, entre aspas, que é impossível, não está manifesto. Não existe. O que existe tem a centelha divina. Então, você que é divina presença em ação, você existe, você tem a centelha divina. Use e abuse da centelha divina. Só que se você não sabe, se você não conhece o teu potencial, se você não conhece a tua formação em termos de personalidade, você não sabe o rumo, você não tem culpa, não existe responsabilidade se você não sabe das coisas, não tem a informação. A partir do momento que você tem a informação de qual é esse caminho do meio, você automaticamente você cresce, dá um salto quântico e vai colapsar a onda de oportunidades e de possibilidades que tem a cada instante, a cada milésimo de segundo na tua vida pessoal. A você que está me ouvindo aí também, tá? Então, tudo isso acontece, essa manifestação, com técnicas que você pode, na escola de mistério da Shambhala, descobrir. Tudo isso está na quarta dimensão. Se você não aprender o que é a quarta dimensão, que é a, a mecanicidade dos processos criativos, como que se cria tudo, como que se manifesta tudo, com aquela energia que você tem, não é do vizinho, não é nem do teu mestre, não é de ninguém, é sua energia. Se você souber que é tudo mecânico, é tudo igual, que seja na vida pessoal, que seja na natureza, nas empresas, tudo funciona do mesmo jeito, sempre no equilíbrio.
Precisa ter um pouco de caos? Sim, porque o caos é que faz crescer o sistema. Você cresce a cada instante. Por isso que eu digo para vocês todos, se a gente se encontra num caos, a gente tem que ter gratidão até pelo caos que a gente tem. Sabe por quê? Porque a partir desse caos é que começa a nova realidade, uma nova vida, um novo momento da tua vida. Eu tive um exemplo, não vou entrar aqui no detalhe. Ontem, sábado, eu tive um exemplo de uma decepção de um acontecimento. E eu, nessa decepção, eu agradeci, porque eu saí agradecendo dessa situação. E daí a pouco, eu conheço alguém, que eu não conhecia, que abriu uma porta enorme e que mudou totalmente essa percepção do que eu passei naquele momento, por uma percepção maravilhosa. Isso é o efeito da fé, é o efeito, sabe do quê? De você saber como que funciona o universo. E esse universo, ele funciona nessa sincronicidade controlado pelo ser maior, que é a totalidade, tá? Que é o divino, que é a inteligência universal. Quem não acredita, talvez, em divino, acredita na inteligência multidimensional até. Por quê? Porque tudo é regido por essa inteligência. E está onde essa inteligência universal? Está justamente em cada energia que nós temos dentro da nossa personalidade. E só para você saber, para quem não sabe, são 22 energias que estão dentro de nós e que comandam a nossa vida pelo ego. Nós temos, com E que conhecimento, está dominar o presente, ego. e que tá, essas energias, essas 22 energias estão presentes na gente, no planeta, no universo, Em todo lugar, em em todas todos os as lugares, não é pessoas. isso? É. Então, deixa eu ver se eu entendi o que você está falando, Kamal. Você está dizendo que, pelo seu exemplo, inclusive, que quando a gente está alinhado na quinta dimensão, a vida cotidiana da gente até muda, né? De tom. É Tudo, muda isso? tudo. As reações automáticas dão lugar a respostas mais conscientes, é isso? Sim, é isso. Mas com consciência E tudo é aí a gente. resolvido. Porque você sabe tudo. E É aí sabedoria que a nós gente temos. tem mais confiança no fluxo, né? Não precisa ficar morando na ansiedade e nem na pressa. É A gente isso. pode ter confiança. E daí a gente até vai ser mais gentil com a gente mesmo e com as pessoas, né? É, A porque, gente vai ter porque também. condições de escutar melhor, não é isso? Porque nós não somos dono do tempo. O tempo não é nosso, a gente não controla o tempo, não adianta. Quem controla tanto o tempo como a prosperidade, tá? É o universo. Se você é fora da lei, você não recebe nem a informação do que está disponível para você. Você fica tão preocupado, tão nervoso, tão angustiado, com raiva, com ódio, não sei lá, qualquer tipo de Uhum. emoção negativa. Você nem enxerga o que está acontecendo na tua vida agora, nesse momento, porque o aqui e agora é composto de passado, presente e futuro. É um pacote. Tudo acontece nesse pacote chamado aqui agora. Mas nesse aqui agora tem o passado, o presente e o futuro. O passado milesimal passou, por exemplo, no início do nosso podcast já passou. Nós estamos no presente. O futuro, que é o final do nosso podcast, está começando agora. Já estamos caminhando para o final do nosso podcast. Olha que riqueza que nós estamos falando, né, de conteúdo. Então, como que nós podemos E essa perceber? conversa toda. Como que nós Isso podemos que eu ia perceber falar. que essa nova frequência está atuando na Terra e em nós? Nós podemos perceber a atuação dessa nova frequência de maneira sutil e profunda ao mesmo tempo.
Ela não se anuncia, não, pessoal, com espetáculos externos ou mudanças repentinas na paisagem do mundo, mas se manifesta através de transformações graduais na consciência coletiva e nas nossas próprias percepções internas e momentâneas até. No plano planetário, por exemplo, a gente vê sinais claros dessa transição. Tem estruturas antigas que estão se desfazendo, tem verdades que aparecem, que estavam escondidas, que vêm à tona, tem um chamado, por exemplo, crescente por justiça, igualdade, sustentabilidade e até conexão com a natureza. Olha o que está acontecendo no planeta. É como se a própria Terra estivesse nos convidando a viver em harmonia com leis mais elevadas, que são as leis universais. É energético isso. E a construir uma nova forma de convivência. Baseado em quê? Na cooperação e não na competição. Eu sou único. Na competição. Você é único e você é única. E em nível individual, gente, a presença dessa frequência se manifesta em um desejo genuíno de mudança interior. Por que será que muita gente chega na Shambhala? Porque são buscadores, é o desejo de mudança da sua vida interior e a vida exterior também, né? Muitas pessoas sentem que não conseguem mais viver da mesma forma que antes. Tem que ter mudanças. Há uma busca espontânea mesmo por propósito. A maioria não sabe qual é seu propósito de vida. A maioria quer autenticidade e alinhamento com a verdade do coração. Não é da mente, é do coração. Porque a mente quem comanda é o ego. Então, nós podemos perceber um aumento da sensibilidade energética, intuições mais fortes, percepções sutis mais aguçadas, sincronicidades frequentes que estão acontecendo, repetitivos, que nós atraímos situações de forma repetitivas, até para aprender. É o nosso inconsciente querer que a gente aprende. E principalmente uma sensação de que algo maior está conduzindo a nossa jornada. E está conduzindo mesmo. Só que eu tenho que deixar permitir a mim a ouvir, a me ficar no equilíbrio para poder permitir o universo a me dar mais coisas, a me realizar, a ajudar a realizar mais coisas. Outro indicativo poderoso, gente, é a transformação da forma como reagimos à vida. Situações que antes nos tiravam, por exemplo, do eixo, passam a ser encaradas com mais calma e presença, como o meu exemplo que eu dei de ontem. Tá? Se alguém quiser, depois eu explico como que aconteceu. Então, começamos a responder ao invés de reagir, a escolher o amor em vez do medo. Medo é morte, medo é falta de fé, e fé é vida. E a sentir que estamos conectados a um fluxo inteligente e amoroso que guia tudo. Sabe por que eu falo isso? Porque tudo que acontece é sempre para o melhor. Ah, mas foi para o pior que aconteceu isso. Não, até o pior a gente vai ter o novo que está nascendo. Por isso que para a totalidade não existe o medo e a fé só. Existe a fé. E existe o errado, o certo? Não, tudo é sem julgamento, porque a gente está acostumado a julgar, por isso, a competir, inclusive. E esses sinais, tanto coletivo como individuais, mostram que essa nova frequência não está vindo, ela já está aqui, pulsando no planeta, em nós, e despertando dentro de nós, porque já está dentro de nós. Nós estamos acordando para esse momento tão especial que está acontecendo no planeta. E na medida em que escolhemos abrir o coração e alinhar a nossa consciência com ela, com a verdade, com essa mudança, com essa nova frequência,
Entendeu? Então, como sugestão, até eu quero deixar, muitas pessoas imaginam que a quinta dimensão imagine como um lugar diferente. Mas, na verdade, ele é um estado do ser. É como que eu me sinto hoje. Não se trata de sair do mundo, mas estar no mundo com outra consciência. Ou seja, estar em equilíbrio no caos. Porque depois da tempestade vem a bonança. Depois do caos vem a harmonia. É, é assim. Você não acha? Vamos tornar o conceito palpável através de exemplos práticos, experiências pessoais. Eu já dei algum exemplo, né, que a gente percebe. Eu percebi Eu ontem. estava eu tava aqui pensando, de repente me surgiu uma lembrança muito forte aqui de quando eu estava no sexto mês de gravidez. É, eu nunca tinha dado muita atenção para a frase, né? Estado de graça. Estar grávida é estar em estado de graça. No sexto mês de gravidez, eu vivi uma coisa que eu não entendi o que era, e agora você me deu pistas. Eu tinha um sentimento de plenitude. É Eu isso. nunca tinha vivido isso. Eu nunca. De repente, eu me peguei pensando: nossa, eu acho que eu estou em estado de graça. Porque fez tanto sentido essa frase naquele momento, porque não me faltava nada internamente, não era no externo, porque o externo estava tudo uma porcaria, mas o interno estava pleno, É entende? isso. É Foi uma isso. sensação maravilhosa, mas foi no sexto mês de gravidez. E olha, para E eu você tive me uma dar gravidez esse. super conturbada, viu? Lógico, lógico, mas você está me dando um gancho enorme. Aqui é o único Ah, país do mundo que a mulher dá a luz a um ser de luz. Essa olha só, expressão eu só ouço aqui, no nosso país, aqui no Brasil, né? no Brasil. Lá fora, Olha é, só. não é. Então, estado de graça é porque você estava dando a luz. A luz estava onde? Era o feto que estava no teu ventre. Profundo. Impressionante. É profundo. Muito Sem forte esquecer isso, muito que a forte. luz também é você, tá? Luz dando a luz. Ué. É o ser de A luz que está Luísa dando a também, luz. Luísa significa luz, né? E todo O mundo é nome assim. Isso Luísa aí. significa luz. Gente, pode ser até das pessoas que não concordam ou não entendem o que a gente esteja falando, todo ser é de luz. Às vezes a sombra é maior dentro de cada um, porque ele está totalmente perdido a nível de consciência. E como filho maior, ou filho da totalidade, da luz, que a gente foi gerado, né? Ele ele vai ter que acordar um dia. Se não é nessa existência, vai ser numa próxima. Talvez daqui 10, daqui 1000 existências. Mas é um caminho normal, porque a vida só tem uma, que é a vida eterna. As outras existências é um vai e volta, mas que não existe morte. Não existe morte. Não existe nascimento. Mas Morte e renascimento é vida, é aquela energia que a gente conhece, do caos e harmonia. Depois vem aquela outra energia que é morte e renascimento. Morreu o teu ser no minuto passado, e nesse novo minuto é um novo ser. Acordou de manhã como um novo ser. Vai dormir à noite, você vai dormir e vai acordar o outro ser. Começou assistindo esse podcast, você era um antes do podcast. Com esse podcast, com pouco ou muita informação que você recebeu, com muita reflexão, ou sim ou não, que você vai fazer, você vai sair disso como um novo degrauzinho, um novo degrau de consciência. Só isso. É assim que a gente tem que entender. Mas então, Kamal, deixa pensar aqui um pouquinho com quem está nos ouvindo.
Porque do mesmo jeito que eu me dei conta hoje, né, de que aquilo que eu vivi no sexto mês de gravidez é um sinal, né, de que é a quinta dimensão, então é possível que todas as pessoas já tenham vivido alguma coisa, Ah, mas nunca lógico. deram atenção devida para que já esteja vivendo algo no sentido da sua própria existência. A É gente isso. esbarra nisso ao longo da vida, mas a gente não é estimulado a pensar sobre isso. É, Então, quando a gente tem uma. Quando eu me senti plena, aonde eu consegui me aproximar o máximo possível da existência, independente do que estava acontecendo no externo. é Então, isso. a gente também tem outros sinais, Então, né? esses Quando a gente sinais, eu vou te dá dizer conta, quais são esses sinais ou fala, mudanças internas que indicam que estamos vibrando na quinta dimensão, tá? Primeiro, nós estamos tá, nós sentimos uma paz interna, sem dúvida, tá? Nós, nós ficamos mais tranquilos, tá? E temos a sensação dessa paz interna, mesmo no meio do caos. É o que eu senti ontem, que eu quis falar. Tá? Então, existem várias sinais sutis, né? E alguns comuns, né? a Essa gente fica sensação de mais paz, tolerante a, também, é, né? isso é um pouco, mas tem a clareza de propósito, se a gente começa a descobrir ou a querer descobrir qual é o nosso propósito de vida e alinhamento com a própria Uhum. verdade, tá? Se a gente quer, se a gente tem um aumento de empatia e de desejo genuíno de servir, nós estamos aqui a serviço da totalidade do universo, tá? Tem a presença no aqui e agora, a gente se sente presente, com menos apego ao passado e ao futuro, menos apego às pessoas, menos possessividade às pessoas e aos bens, ao tudo, sabe? Maior sensibilidade às energias e às necessidades dos outros, ou seja, ter essa sensibilidade de ver o que, que o outro precisa, tá? E outro sinal muito forte é o desaparecimento do medo como força dominante. Não é que deixamos de senti-lo, mas ele já não nos controla mais o medo, porque eu estou na fé. Medo é morte, fé é vida. Se eu estou com fé em mim e fé nos outros, se eu confio em mim, eu confio nos outros. Porque se eu não confiar em mim, não vou confiar em ninguém, tá? Então, já começa a mudar, tá? E o medo, que é uma força dominante, deixa de ser, some. E também percebemos a realidade com um olhar de unidade. Nós não vemos mais inimigos. Sabe por quê, gente? Mas sim professores e espelho. Além do mais, eu vou acrescentar uma coisa. Se todo mundo tem a centelha divina, todo mundo é a divina presença e ação. A partir do momento que eu tenho um inimigo, que eu não aceito, é porque não me aceito também. Mas eu não aceito por quê? Porque o que Uhum. está dentro dele está dentro de mim. A partir do momento que eu sei que eu estou tratando com a divina presença em ação, que é o outro, eu não posso ter ódio. Não posso, vou ter ódio de um divino, do Deus, ou da inteligência universal, ou com ódio do universo. É loucura. Então, nós percebemos também a realidade com um olhar de unidade. Em vez de ficar na dualidade, tá? A gente vai começar a enxergar a unidade. A gente não vê mais inimigos, mas sim professores e espelhos. Todo mundo ensina todo mundo. A vibração da gratidão torna-se natural e a vida passa a ser vista como um campo de aprendizagem contínua. Por isso que eu digo, o que eu aprendi hoje? O que eu aprendi com esse podcast?
Na hora que eu vou dormir à noite, o que que eu aprendi hoje? O que que passou comigo? Passa o filme, né? Rebobina o filme e vai lembrando tudo que você aprendeu, tá? Quando tudo isso começa a florescer, é um sinal claro de que a consciência já está iniciando a vibração na quinta dimensão, já está vibrando na quinta dimensão, entendeu? Aí, Uau! Uau! então, a presença Isso, divina, a presença divina. chegar nisso, Camão, é muito importante, hein? É Então, mas é muito pouco a importante. pouco, não precisa correr, não existe tempo. O tempo é do divino, não é nosso. Então, a presença nossa, divina presença nossa, no aqui e agora, nos ancora no agora e silencia o ruído mental interno, permitindo que a nossa consciência se alinhe naturalmente à vibração sutil da quinta dimensão e elevada dessa nova frequência. A compaixão mesmo e a verdade abrem e expandem o campo do coração, se abre, dissolvendo as barreiras do ego e criando o espaço necessário para que a energia da quinta dimensão flua livremente através de nós, porque nós somos um servidor, nós somos um instrumento e se manifesta em nossas ações. Por isso que eu falo, já que o nosso a nossa alma está no baixo ventre, tá? Está na mulher, está no útero, que é o centro de gravidade, né? Centro também de criatividade, e na próstata do homem, a alma tem que se ligar ao coração, e o coração se liga com o nosso espírito, que é a mente superior, entendeu? Não sei se faz sentido para vocês. Mas, enfim, Entendi, mas eu estou achando, Sonildo, que a manifestação mais clara é a leveza, né? Com A certeza. gente fica leve quando. Então, nessa descrição que o Kamal nos fez aqui, me parece que a leveza é um estado, é um sinal claro de que a gente saiu dessa condição da dualidade e foi para a unidade, para essa frequência da quinta dimensão. É isso? É É isso. isso? É isso. E veja bem, todas essas ocasiões que você citou e que o Kamal citou, quando a gente está em paz Hum, com o nosso eu interior, nós atingimos uma plenitude de conhecimento próprio, porque aí a gente tem a consciência de que nós somos espelho e tudo que eu vejo no outro existe em mim é, uhum. é isso. e eu só preciso ter a paz interior para colocar todas essas coisas para fora, e é justamente a parte que nos cabe colocar para fora, que é o nosso melhor. Parece utopia, mas é um trabalho que você tem que fazer diariamente. É observação Você pessoal, faz né? muito isso. É, você faz muito isso, Autoobservação. gente, com, principalmente, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos. Isso. Só que eu acrescento uma coisa: os ditos inimigos, eles não são inimigos, eles também são os nossos espíritos. E o que você não gosta está neles, No, está em você. E é você verdade. precisa trabalhar constantemente esse paradigma, porque se eu não gosto de você, eu não gosto de mim. E qual o objetivo maior do ser humano? É amar. Não é só amar o próximo, é como falaram.
amar o próximo como a si Como mesmo. a si mesmo. Mas Inclusive, inclusive a não, leveza, gente, Então, só Não uma se coisa. trata. Fala, A fala. leveza, gente, é fundamental saber como ficar também na leveza. Eu tenho ensinado muita gente, eu faço, procuro fazer isso sempre também. Se eu tenho um problema que me pesa, eu não sei como resolver, eu entrego. Eu entrego e isso significa desapego do problema, da dificuldade, da ignorância e entregar, é desapego, tá? E quando a gente fica mais leve, passamos a ver o significado nas sincronicidades. Por que que está acontecendo aquilo lá? Por que que eu atraí? E o que que eu tenho que aprender naquela situação que eu atraí? Situação nova, né? E a confiar nas minhas intuições, principalmente na primeira, e a sentir uma profunda conexão com o todo. E nós fazemos parte desse todo. A gente tem tudo que ele nos fornece, desde que a gente se permite ouvir, né? Então a compaixão deixa de ser uma teoria, ele se torna uma prática diária. E a quinta dimensão não nos retira do mundo, não, em absoluto. Ela nos ensina a viver o mundo com mais consciência, tá? E dentro desse caminho do meio, tá? A gente ainda passamos a ter um processo de ascensão, ascensão da consciência. Então, viver o caminho do meio é obedecer às leis universais sem rigidez, é tranquilo, tá? Não precisa se forçar a nada. E sem negligência, é reconhecer que somos co-criadores do todo, com o todo, não é só dele. Nós e eles somos um só também, mas que é uma ordem natural que precisa ser respeitada, né? É deixar que a sabedoria divina nos guia passo a passo, mesmo quando o ego quer controlar o caminho. Nós temos que se sobrepor ao ego. Esse que é o nosso objetivo, é dizer, fica quieto, ego, deixa eu tomar minhas decisões, tá? E para finalizar, gente, eu acho que a gente está falando muita coisa. Eu queria falar um Só pouco queria de. acrescentar uma coisinha. Fala. Mas só queria acrescentar uma coisinha nisso que você falou, que Hum, me parece que o caminho do meio que você fala é o caminho da consciência, né? da consciência. Porque não se trata da neutralidade passiva, mas de um equilíbrio dinâmico, né? Com consciência, Porque é dinamismo. a gente tem que viver com discernimento, sem cair nos extremos da negação ou do fanatismo, não é isso? É isso. Então, a gente está num caminho, tá, que nós vamos Entendi. evoluir com necessidade. Ou é pela dor que vamos evoluir, ou pelo amor. Então, como mensagem final, gente, a quinta dimensão não chega de fora. Ela floresce dentro de nós e cada vez que escolhemos amar, servir e viver em verdade, é isso que acontece. A nova consciência já está aqui e você é parte viva dessa criação. E como consideração final, se vocês me permitirem, porque já chegou a hora, eu sei que quem está assistindo talvez queira ouvir mais, mas vamos Um deixar para pouquinho, outro mas dia, vamos deixar para outro dia. tá A bom. quinta dimensão não é um lugar distante no cosmos, nem uma realidade reservada a poucos iniciados. Não. Ela é, antes de tudo, um estado de consciência ao qual todos nós temos acesso quando escolhemos viver a partir do coração. Não é a partir do ego, que é a mente, é coração. É a lembrança de quem somos em essência. Somos seres divinos experimentando a vida humana. Somos espíritos experimentando a vida humana, parte inseparável do todo. Nós fazemos parte desse todo, da totalidade. Ao falarmos de quinta dimensão, falamos de um salto vibracional, é um salto quântico. Significa sair da ilusão, da separação e reconhecer, um minutinho só, e reconhecer
e reconhecer que que tudo está interligado. Nós fazemos parte do todo. Significa abandonar a luta constante pelo controle externo e abrir espaço para a sabedoria que brota dentro do nosso silêncio interior, que foi objeto de um dos nossos podcasts, né? E nesse estado não reagimos automaticamente ao mundo externo. Respondemos a partir da presença, guiados por um propósito maior que nasce da nossa alma. Então, qual é o seu propósito? É isso que nós precisamos descobrir, porque assim nós vamos viver nessa frequência, e viver nessa frequência não é se afastar da realidade, mas iluminá-la. É olhar para todos os desafios, não como castigos, mas como oportunidades de crescimento. O que eu aprendi? É acolher a sombra sem medo e expressar luz sem arrogância. É transformar cada gesto cotidiano em um ato consciente de amor e equilíbrio. A quinta dimensão já está aqui, como já falamos, né? Não precisamos buscá-la fora de nós, nem esperar que algo extraordinário aconteça. Ela se manifesta em cada escolha que fazemos quando escolhemos a verdade ao invés da ilusão. A compaixão em lugar do julgamento. A confiança no lugar do medo. Autoconfiança. E o nosso convite, então, é simples e profundo. Desacelere. Respire. É a vida, é o sopro divino. E permita-se estar presente. Observe. Observe a vida, não com os olhos do ego, mas com os olhos da visão do espírito. Quando essa mudança acontece dentro de nós, o mundo ao nosso redor, de qualquer forma, né, se transforma. A gente se muda comportamento, muda atitudes, muda pensamento, muda tudo. Inclusive atraímos coisas boas. O chamado da quinta dimensão não é para que sejamos diferentes do que somos. Não. Mas para que nos lembremos de quem sempre fomos. Nós somos a essência. E ao recordar essa verdade, tornamo-nos pontes vivas entre o céu e a terra, como criadores conscientes de uma nova realidade baseada no amor, na unidade e não na dualidade, na unidade e na sabedoria eterna que habita em nosso ser. Ou seja, finalizando, a quinta dimensão não é sobre fugir do mundo, é sobre iluminar o mundo com a consciência que habita em você. Está disposto? Vamos lá? E a cada respiração, você pode escolher vibrar no medo ou no amor. A cada escolha, você cria a tua realidade, a realidade que você deseja viver. Se você pensa negativo, vai acontecer negativo. Se pensar positivo, vai gerar atitudes, comportamentos e realizações positivas. Então, gente, eu agradeço a vocês. Vou passar a palavra para a gente se despedir dos amigos. Tá. Eu queria só acrescentar nisso tudo que você falou, que foi bem importante. Eu queria poder pensar que a quinta dimensão não é um prêmio para poucas pessoas. É para É um todos. destino natural de todos nós, né? Todo mundo vai chegar nisso, né? Já E nascemos com cada isso. escolha consciente é um passo nesse caminho, não é isso? É isso. E aí, então, É isso talvez mesmo. seja importante a gente pensar que a gente precisa confiar no processo, Sem né? dúvida. Lembrar sempre que a nova terra começa dentro do meu coração, dentro do seu coração, dentro do coração de cada um de nós. É isso? É isso. Parabéns. Então, quero agradecer muito a oportunidade de ter podido pensar tudo isso. Edson Nildo, você quer falar, considerar também?
Olha, eu quero apenas agradecer e agradecer muito ao que foi falado aqui, porque faz a gente pensar, e Uhum. pensar em movimento, e pensar é vida. E nós estamos aqui para viver o nosso melhor. Uhum. Seria somente isso. Ótimo. Sem Muito dúvida. obrigado. Obrigado, Obrigado então. também por essa Obrigado. oportunidade. Obrigado a você, Luísa. Obrigado, Edson Nildo. Obrigado você que está nos ouvindo, nos assistindo, tá? Eu quero só lembrar que a primeira aula do nosso curso da Escola de Mistério aconteceu anteontem e que semana que vem, a primeira, segunda do mês de outubro, inicia de fato o curso. Dá tempo de você ainda entrar em contato conosco. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, do nosso vídeo aqui no YouTube, todas as informações, tá? Para que você possa nos procurar, entrar em contato, se inscrever e vir ser parceiro na luz divina, que envolve qualquer religião, viu, gente? Porque Deus é o mesmo. O ser crístico do cristão é um, do budista é o mesmo, mas é outra energia, mas é a mesma energia crística, mas é outro ser iluminado. Então, a verdade está no dia a dia disponível para todo mundo, no seu dia a dia, onde você estiver. E não precisa, isso tudo que nós falamos, não falamos de religião. Cada um tem a sua religião. Nós temos aqui dentro da Shambhala católico, nós temos evangélico, nós temos budista, nós temos islâmicos, temos de tudo. Mas religião é religiosidade. Espiritualidade é criatividade, é criar uma nova vida. É ser parte do Criador e manifestar tudo o que você deseja, que você tanto sonhou na vida. Começa a se amar, tenha propósito da sua vida, começa a servir. Tudo isso que nós falamos hoje, a gente te ajuda. Nós fazemos parte da mesma egrégora, a nível de planeta Terra. Todos estão aqui para aprender. Ou de uma forma ou de outra, nós vamos aprender, ou pelo amor ou pela dor. Eu prefiro pelo amor e pelo autoconhecimento, aumentar o nível de consciência, porque a gente tem percepção de uma percepção muito maior no todo. Tá bom? Um beijo no teu coração e obrigado a vocês novamente, obrigado a você, ouvinte, e até quarta-feira que vem. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.